É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje a nossa entrevista é muito importante para os dias atuais. Eu vou falar um pouquinho com o Dr. Adelmo Casadio Neto. Adelmo, um prazer ter você aqui no nosso programa. Sandra. Sabe, é muito importante o que está acontecendo, né? Muito. Nós estamos passando por momentos assim de terror. Verdade. Né? E você, como psiquiatra, vai explicar um pouquinho melhor para a gente tudo isso, né? Sim. Então, pessoal, eu sou Adelmo Casadio Neto, eu sou formado em Barretos, né, em medicina em Barretos, sou pós-graduado pela Sembrap, e nós estamos aqui para falar de tudo que está acontecendo um pouco, né? É vírus, é televisão, é internet, está tudo mudando, a valorização da vida também, da vida individual e da vida coletiva. E a gente tem que tentar discernir um pouco das coisas para a gente conseguir ter saúde, né? O que é tão difícil hoje para se discutir, ter saúde, se cuidar, cuidar bem do próximo para conseguir fazer o bem coletivo, né? Então nós vamos falar um pouquinho disso tudo aí. Ô Adelmo, esse caso que está acontecendo, que está todo mundo falando, a gente valoriza a vida e de repente vem um cancelamento. É uma palavra forte, né? Muito, muito forte. Mas o que aconteceu nesse entretenimento, né, no Big Brother? Sim. Então assim, a internet, ela está proporcionando uma visibilidade, né, que a gente via mais pelos meios, né, televisivos, de pessoas mais comuns e de pessoas famosas, né? O Big Brother, ele resolveu inovar misturando os que já eram famosos por meios com os que não eram famosos por meios. Alguns que tinham fama já na internet, outros que não tinham. Então eles misturaram tudo no mesmo balaio e tentaram pegar uma variedade de pensamento, de etnia, uma variedade de cultura. Eles misturaram tudo no mesmo balaio. E esse balaio tem os prós e os contras, porque lá é 24 horas ao vivo. Muitos deles já relataram que às vezes eles esquecem que tem câmera, às vezes eles esquecem que estão lá pelo calor da situação, pelo calor das conversas. Então eles acabam realmente mostrando o que é a vida real e os pensamentos fora daquele programa, né? E isso fez com que muitas pessoas julgassem, interpretassem, o que às vezes nem é o total pensamento daquele indivíduo. Mas ele agiu daquela forma, sobre forte emoção, sobre coação. E a gente sabe que até isso já existe até diferença na lei, né? Quando vai punir um infrator, a gente tem a diferença. Se ele está sobre coação, sobre forte emoção, isso tem diferença até na punição. Então ali eles estão sendo julgados e acabam vindo com essa história do cancelamento, porque a internet, ela existe uma ferramenta que é o bloqueio. A gente tem o bloqueio, né? A gente tem a opção do bloqueio, do sair do Facebook. Quantas pessoas você conhece que já tentou sair do Facebook, ou sair do Instagram, ou sair do WhatsApp? Então a gente tem essa opção, né? Então, esse bloqueio fez com que as pessoas tentam bloquear a vida das outras, ainda mais no meio, né, onde se gera muito dinheiro, onde se capta muito dinheiro, tem muita coisa financeira. Então, as pessoas estão agindo dessa forma, né, com cancelamentos sobre o pensamento diferente, ou o pensamento que não está tão adequado àquela moralidade do momento, né? E a gente leva isso, óbvio, também até para a parte política, né? A gente não está sabendo mais dialogar. Nós estamos indo para um caminho de monólogos, onde o petista só conversa com o petista, o da direita só conversa com o da direita. Não tem o diálogo entre si para a gente encontrar um meio termo, onde se agrada a parte social, onde se agrada a economia, né? E isso nós estamos sofrendo o efeito. Por exemplo, não é porque eu não goste do presidente que eu sou esquerdista. Sim. Entendeu? A gente tem que aprender isso, né? Sim. Se você concorda com um governador, ou se você concorda com
Com um prefeito que é petista, você é da esquerda. Não, na maioria das vezes não é. São raros os extremistas, né? Hoje está todo mundo sendo considerado extremista. É porque ninguém está vendo o bem comum, né? Ninguém está querendo lutar pela pátria, né? Não pelo presidente, mas pela pátria, sim, né? Sim, e não só pela pátria. Eu até falo que no próprio condomínio, né, que a gente mora, né, quantas pessoas se envolvem com os atos que são decididos do seu condomínio, do seu prédio, do seu bairro, né? São poucas as pessoas que se envolvem. Mas eu não gosto de política. Tá, mas a política ela decide a sua vida. Eu não gosto de política, eu voto nulo, ou eu não vou votar, eu justifico. Então você não está participando. E desde que você não participa, você sofra os atos daqueles que participam, né? E aqui a gente tem uma cultura, né, que eu, desde de criança, eu já presencio isso. Eu não gosto de A, então eu vou votar em B para tirar o A. Mas você gosta do B? Não, eu não gosto do B. Mas você vai votar naquele que você não gosta. Não, mas eu estou mais preocupado com quem eu quero tirar. Mas é o B que vai decidir a tua vida para os próximos anos. Não, tem que ganhar, né? Tem que ganhar. O importante nas eleições é você ter o cara que foi eleito. Não, o importante das eleições é você ter aquilo que você concorda, um candidato que você concorde. Pessoas sérias que pensam no bem comum, sim, né? Que isso a gente não está vendo mais. Não. Né? E o principal que eu vejo é a falta do diálogo, né? O diálogo, e aí a gente envolve o tema que a gente já chegou a comentar várias e várias vezes, que é a intolerância, né? O tolerar o diferente, seja ele no que for, né? A gente tolerar, tentar entender qual é o pensamento daquela pessoa, o que ela pensa. Tudo bem você não concordar, mas hoje não está mais tudo bem não concordar. Então, essa intolerância é porque, pelo meio que a gente vive, é devido às situações que a gente está vivendo no momento, porque a pandemia, né, a gente já estava com uma qualidade de vida ruim. Sim. Né? A gente estava trabalhando demais, se estressando demais, sem muita qualidade de vida. Sim. E a pandemia parece que piorou essa qualidade de vida, né? Eu costumo falar muito do Ítalo Marcilli, que ele tem um curso muito bom chamado Território Humano, que é para voltar aos princípios nossos, exatamente disso, da nossa qualidade de vida, da nossa alimentação, da nossa parte física, da nossa parte mental. Então, se você peca numa parte como a de gente já vinha pecando, né? Antes da pandemia, até a gente já vinha trabalhando muito, cuidando pouco, se alimentando mal. Então, a gente já vinha perdendo o básico, né? E o básico a gente sabe que é a estrutura. Então, quando a gente perde uma estrutura de uma casa, a gente já quase não tem mais casa. Então, a gente já vinha nessa. A pandemia, ela só aumentou isso. Só aumentou. As pessoas estão comendo pior ainda, elas estão se cuidando menos ainda, né, dos pilares, né? Então, assim, esses cursos que estão ganhando, graças a Deus, estão ganhando força, né, para a gente voltar ao básico, porque a gente estava tão lá na frente, tão na outra especialidade, né? Assim, lá no mínimo dos mínimos detalhes, agora a gente está esquecendo da estrutura. Então a gente está tendo que voltar, né? Eu falo, a maioria dos pacientes que passam comigo, eu tenho que voltar a recapitular. Então é um paciente ansioso, depressivo, que já tentou se matar, eu tenho que trazer ele de volta. Então voltar para o básico, a gente vê até no programa, né? O programa, eles foram fazendo essa transição e foram forçados a mostrar o que era do básico deles no calor dos acontecimentos, né? Então não são nem máscaras caindo, são as pessoas como elas são. Sim, porque ali eles entram com uma personagem, né? Eles entram com uma máscara, né? Alguns até já tinham, né? São atores, então eles já tinham aquela representação deles. Agora, ali no calor dos acontecimentos, eles foram forçados a tomar posições,
E aí eles precisavam mostrar as estruturas que eles tiveram, que eles tinham, né, da decorrência da vida deles. Então é o que eu falo. Se a gente se preocupar cada vez mais com o próximo, tentar entender, mesmo que a gente saiba que a gente é um pouco intolerante, né? Mesmo que a gente saiba, eu cito exemplos bobos no trânsito, né? Que no trânsito a gente não admite um cara que dirige pior que a gente. E às vezes ele te dá uma cortada, te dá uma fechada, só que você tem que ter tolerância, né? Com quem não dirige ou não tem a mesma habilidade, a mesma praticidade ou a mesma rapidez que você. E aí não, a gente já vai com a buzina no automático, né? Não só buzina, né? Não algumas só palavras erradas, né? E nós vamos continuar esse assunto gostoso daqui a pouco, depois do break. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Dê vida aos seus impressos. A Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Enquanto você cuida do que é essencial para você, cumpre com seus compromissos, vai em busca de seus sonhos. Aqueles que sempre estiveram ao seu lado e hoje precisam de você, estão sendo muito bem cuidados. Quando você precisar de cuidadores de idosos, chame a Home Angels. Nós cuidamos de quem você ama. Eu falei que era rápido, né? Então, Adelmo, essa intolerância do ser humano é próprio em todos os setores? Olha, o que eu venho presenciado no consultório são em todos os setores, infelizmente, né? E a gente vem presenciando até cenas dentro de hospitais, né?
com médicos também, como a gente já comentou, trabalhando ao extremo. Alguns, né, optaram por trabalhar menos, só que é a minoria. A maioria também, óbvio, pelo juramento que a gente fez, que a gente quer ajudar o próximo, mas a maioria está trabalhando ao extremo. Eu tenho colegas que estão trabalhando 60 horas, até mais, direto, sem dormir, sem comer, e estão entrando no que a gente chama de burnout, né? Que é a doença do excesso do trabalho. Ah, essa palavra agora eu não conhecia, né? E eu acho que o pessoal de casa também não. Então é uma doença com excesso de trabalho? Isso, é uma doença do excesso do trabalho, né? É o trabalho que a gente fala, o trabalho ao extremo, chega numa exaustão, né? O burnout o burn é pegar fogo, né? Então é botar o fogo para fora, burnout. Então é todo aquele fogo que está sendo vivenciado naquele momento, todo o estresse, todo o trabalho, todas as coisas exposto para fora. Eu até falei do caso que a gente está vendo médicos batendo em paciente ou batendo em acompanhante, umas coisas que assim, ele está ali para ajudar aquele paciente e também às vezes ajudar o acompanhante também, né? E o que está acontecendo com aquele ser humano para entrar nessa exaustão toda, nesse estresse todo? É o que está acontecendo também em algumas famílias, com as pessoas trabalhando em casa, né? Pais ficando mais agressivos do que eram, entendeu? Com a esposa, com a criança, pelo excesso de trabalho, né? É o aumento, né, da violência doméstica, da violência contra a mulher, da violência com a criança, e isso aumentou também, né? Porque é aquela história, né? A gente já tem dificuldade de sair da zona de conforto. A gente foi forçado pela pandemia a sair da zona de conforto, né? Então, assim, os conflitos, né? Com aquela parte que a gente já falou da intolerância, os conflitos mais ainda. Então, às vezes, aquele senhor que trabalha o dia inteiro fora, que já está habituado a trabalhar o dia inteiro fora, ele é forçado a trabalhar em casa, às vezes a conviver com algumas coisas que ele até suportava porque ele estava fora da esposa ou do filho, ele passa a não suportar mais e vira um ciclo vicioso de coisas negativas, de briga, né? E como a gente falou, o burnout, né? Hoje, a cada 5 trabalhadores, 1 tem burnout já. A misericórdia. O que era menos, né? A gente tinha uma média de a cada 10, 1. Né? Numa porcentagem de 10%. Isso já dobrou. E isso que estão poucas pesquisas ainda. Né? São poucas as pesquisas feitas, porque, óbvio, a ciência está priorizando o que tem que priorizar mesmo, que é vacina, que é tratamento, seja ele precoce ou não, a gente tem que priorizar isso. Só que as pesquisas psiquiátricas estão vindo e já mostrando, né, o que, assim, todas as sociedades importantes de psiquiatria já mostraram, que é a famosa quarta onda, né? Que são o aumento dos suicídios, o aumento dos depressivos, o aumento dos ansiosos. Todos esses aumentos, todos os psiquiatras já alarmavam sobre essa quarta onda, até mesmo antes de começar a pandemia. E está existindo também, eu não sei, pessoas que só falam da doença, né? Sim. Tá quase como um vício. Eu acredito muito que a imprensa está colaborando, né? Porque hoje eu já orientava um pouco a desligar quando perceber que o jornal é repetitivo. Porque a mesma notícia da manhã é a mesma do meio-dia, é a mesma da noite, né? A computagem de óbitos, ela é feita no final do dia. Aí você pega o jornal da manhã, ele fala o número, ele pega o jornal do almoço, ele fala o mesmo número, e o jornal da noite, ele fala o mesmo número, às vezes atualiza para o número que já foi computado, né? E numa espécie de coveiro, né? Coveiro. Então, é trazendo sempre uma carga negativa. Então, eu estou sendo forçado a orientar os meus pacientes. Desligue a TV. Ou mude para o nosso canal, né? Exatamente. Coisas interativas, né? Eu acho que a gente tem essa opção, né? De mudar o canal. Porque, acho assim, não é que a gente não queira mostrar as coisas negativas. Eu acho que já está mostrando demais. Demais. Né? E a função da geração do bem é mostrar um pouco de coisas boas. O que a pessoa tem de bom é gerar ações do bem.
E nessas ações do bem, eu acho que a gente também tem que pensar na saúde mental, né, Adel? Com certeza. É aquilo que eu falei dos pilares, né? A saúde mental, ela é um pilar central, né? Se a gente está com uma saúde mental abalada, os outros pilares vão estar abalados também. Então, a gente tem que voltar para o território humano. A gente tem que voltar para o básico, né? E hoje está cada vez mais difícil achar canais igual a Geração do Bem. E esse voltar para o básico, sim, né? Eu acho que é muito complicado para o ser humano voltar, né? Acho que as pessoas não entenderam ainda que para as coisas dar certo, às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar 10 para frente, né? Isso, exatamente. E às vezes a gente já atropela, né? Quer colocar a carruagem na frente dos bois, né? Então, assim, para uma criança andar, ela tem que engatinhar. Só que se ela esqueceu de engatinhar, como que será que vai ser esse andar dela? Né? Eu que estou com um filho pequeno, a minha pediatra pega muito no pé, a doutora Cláudia. Ele tem que engatinhar antes de andar. Porque senão o andar dele não vai ser o mesmo. Então ela volta para o básico. Agora, eu acho que essa dificuldade de voltar para o básico hoje é por conta da vida que a gente está levando, né? Eu que moro no interiorzão, tem bastante sítio perto, fazenda perto. A maioria dos meus pacientes tem fazenda, tem sítio. E aí eu pergunto, o que o senhor faz lá no sítio? Ele não sabe o que ele está fazendo no sítio. Ele não tem um afazer do sítio. Pô, mas o senhor tem o sítio, por que o senhor não anda a cavalo ou vai no meio do mato? Então, andar descalço um pouco na grama, que faz bem, tira estresse, né? Então, assim, na correria, às vezes ele até tira leite da vaca, ele faz aquelas coisas mais mecânicas, assim, mas ele não contempla o interior. Ele não contempla o básico mesmo. Mas a gente aqui, no interior, em Ribeirão Preto, a gente mesmo acorda naquele já automático, né? Já vai fazendo todas as coisas automáticas. A gente não para, às vezes, para ver o entardecer. Exato. A lua, né? Que é tão bela, a chuva. Né? Olha como a grama fica mais bonita, né? Mais vistosa. Mais verde. Então, esse básico é muito importante a gente voltar. E as doenças psíquicas, se você não trata o básico, ela patina. E aí fica medicamento, atrás de medicamento, aí não dorme bem, vai ter um medicamento para dormir, aí não acorda bem também vai ter um medicamento para acordar. E se você não tratar o básico, não falar para aquela pessoa, pô, mas e aí? A sua ansiedade começou quando? Ah, eu sempre fui ansioso. A palavra sempre, né? Ela se torna também o que a gente discutiu. A palavra sempre, ela é intolerante. Você não está se permitindo ser diferente. Você está sendo intolerante com você mesmo, né? Então, assim, a gente precisa começar a ser intolerante com a gente primeiro, para a gente conseguir ser intolerante com o próximo. Eu acho que a gente está precisando um pouco ser tolerante, sentar, pensar e tolerar mais, né? Exato. E isso, trazendo para o Covid, né? Que a gente está sempre... Tratamento precoce, qual é o tratamento depois da fase 1, depois da fase 2, qual é o medicamento, hidroxicloroquina funciona, não funciona, ivermectina. Pô, mas peraí. O indivíduo ficou doente, certo? Se ele ficou doente, ele já está com a falta de saúde. O que estava acontecendo com ele antes da doença, né? E eu falo isso para os meus colegas, óbvio, a gente tem que tratar o paciente, mas a gente tem que também pensar e orientar, que até muitos colegas estão esquecendo, do básico em qualquer doença viral, hidratação. O paciente tem que se hidratar bem, né? Vamos o básico primeiro. A estrutura da casa tá boa, então vamos tocar o barco. Aí dá para ir tocar o barco, né? Adelmo, foi um prazer. Adorei o nosso papo. Eu espero você mais vezes aqui no Geração do Bem. Eu acho que Ribeirão Preto precisa de mais palavras de conforto, de carinho. Aliás, não só Ribeirão, né? O Brasil todo, né?
precisa um pouco mais desse calor humano e desse carinho. Muito obrigada, viu, Adel? Eu que agradeço, Alessandra, agradeço a todo mundo. Estarei sempre à disposição, sempre que me convidar. Estamos aqui de novo. Um abraço para todo mundo. Obrigado. E agora, a nossa palavra de fé, de esperança, em tua palavra, com o Padre Carlos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, versículo 23. Que alegria, mais uma vez, juntos, nesse momento, nesse quadro, em tua palavra, podermos partilhar a palavra de Deus, trazendo esperança aos corações. Esta palavra nos diz que tudo é possível àquele que crê. Nós podemos todas as coisas pela nossa fé. Claro que muitas vezes nós temos desânimo, parece que perdemos a fé, porém nós precisamos compreender e entender que a fé, ela nos motiva a caminhar sempre mais em Deus e com Deus. Jesus diz para nós, se podes, tudo pode aquele que crê. Acredite que a força da sua fé pode te levar e pode fazer acontecer aquilo que, para nós, humanamente é impossível. Mas, quando Jesus diz, tudo é possível àquele que crê, Ele está dizendo para nós, a sua fé pode transformar qualquer realidade. Lembra quando na palavra Ele curou vários doentes, ressuscitou mortos? Porque pela fé, essas pessoas criam que Ele podia fazer, que Ele podia realizar. Então hoje, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o tamanho do seu problema, mas eu sei o tamanho de Deus. Deus, Ele é infinitamente bom, Deus é infinitamente amor. Então, independente do que estejamos passando, é sempre muito bom nós pensarmos que a nossa fé, aquilo que cremos, transforma todas as realidades. Não perca a sua esperança, não desanime diante das tribulações. Tente trazer para o seu olhar, para o seu rosto, a alegria que vem de Deus. Lembre-se sempre desse versículo. Tudo é possível. Olha o que Jesus disse. Tudo é possível àquele que crê. Creia e o impossível vai acontecer. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Eu espero que tenham gostado. Entre em contato conosco. A sua opinião é muito importante. Fiquem com Deus e até a semana que vem.